Deus, estamos mais uma vez nos sentindo privilegiados em podermos estar na casa do Pai mais uma noite. Nós bendizemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus e desfrutamos da glória dele. Ele tem uma glória poderosa, ele tem tanto que dá para mim e para você. Meu irmão, eu não sei como é que você está, mas deixa eu te dizer uma coisa. Mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa pandemia, toda essa crise que tem assolado o mundo inteiro, eu acredito no Deus, que Ele pode fazer grandes coisas no meio do caos. Deus, Ele é Deus e não muda. Se nós formos parar para analisar, em toda situação que aparentemente é extremamente crítica, Deus é aquele que chega e estabelece seu trono no meio do caos. E eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando nessa palavra, uma palavra rema, uma palavra que traz vida, uma palavra que traz boas novas, uma palavra que traz salvação. Eu continuo acreditando que Deus é Deus e Ele não muda. Saculeja o irmão que está do teu lado aí, você que está assistindo a nossa live, e diga assim: Deus não muda. Saculejou o teu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estou um pouquinho elétrico e eu peço que você acompanhe essa voltagem. Não vem dizer que você não é capaz de acompanhar essa voltagem, que você é capaz sim. O Espírito de Deus se move dentro de você. Eu tenho visto, meu irmão, eu vou falar das minhas ovelhas. Eu tenho visto que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, Deus tem cuidado de uma a uma. Aleluia. Eu creio no Deus que pode, eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que continua sendo todo poderoso. E se Ele te fez uma promessa, não importa como o mundo esteja. Se o mundo está em crise, você está em Cristo. Você está comigo? Aleluia. Você está em Cristo? Quem está em Cristo não tem crise. Aleluia. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Nós estamos começando hoje mais uma série, uma nova série, ouvindo a voz de Deus. Eu tenho visto, Igreja do Senhor, eu tenho tido desprazer em ver em algumas lives no Facebook da vida, de homens se dizendo líderes espiritual e dizendo que Deus mandou dizer, assim diz o Senhor. E você, quando para ouvir o que Deus está dizendo, é só desgraça. E isso tem me deixado a um ponto de entrar numa crise onde o nome de Deus tem sido propagado de maneira errônea. Eu quero te dizer, você que de repente está me ouvindo aí, eu quero que essa ministração chegue até os seus ouvidos, ao seu conhecimento. Deus é um Deus bom. O salmista diz no capítulo 100, no Salmo 100, versículo 5, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A Bíblia também nos afirma que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes que está no céu. Você é um mentiroso. Tenha vergonha na cara. Você é um mentiroso. Não adianta querer fazer lives e propagar um Deus que não existe. E nessas lives eu só ouço esse povo dizer que é de Deus, que Deus está dizendo que a mulher está traindo, que Deus está dizendo que a mulher vai levar tiro, que Deus está dizendo, só desgraça. É uma história de assim diz o Senhor. Eu vou te mostrar na Bíblia como ouvir a voz de Deus. Você está comigo? Nova série de estudo, ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Não minta em nome de Deus.
A Bíblia diz em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. Portanto, quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Deus é bom. E ele é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é bom. Você não consegue ver de Gênesis a Apocalipse Deus fazendo mal a alguém. Não. De Gênesis a Apocalipse você consegue ver a graça de Deus para instruir, a graça de Deus mostrando o seu amor, a graça de Deus mostrando a sua benignidade, a sua misericórdia, a graça de Deus trazendo provento, trazendo alimento, a graça de Deus nos instruindo para que nós não caiamos em pecado ou em condenação eterna. Não existe graça maior do que Deus ter dado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Não existe graça maior. Aleluia. Eu tenho observado que a graça de Deus tem se repousado e se manifestado no meio do povo dele. Porque ele é isso, ele é bondade, ponto final. Aleluia. Então muitas vezes eu consigo entrar em crise ouvindo esses falsos profetas. E o que mais me faz entrar em crise é porque centenas de pessoas começam a seguir esses falsos homens, falsos profetas que se levantam em nome de Deus sem ouvir Deus falar nada. Deus jamais vai te dar uma profecia que te traga angústia, que te traga sofrimento, que te traga perturbação no espírito. Não, isso não é Deus. Todo homem que é guiado pelo Espírito, seus projetos são infalíveis. É uma nova série que está programada para 4 quinta-feira. Está programada para 4, né? Mas pode ser 5, 6, 7, 8, 10. Não sei. Quando terminar, terminou. Ouvindo a voz de Deus. Aleluia. E dentro dessa nova série, eu quero começar te respondendo 3 perguntas. Primeiro, por que é importante ouvir a voz de Deus? Ok? Segundo, como faço para conhecer se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Terceira, como faço para atrair essa voz? É muito fácil, né, dizer assim, Deus me disse. Deus te disse o quê? Ah, Deus me disse isso. Foi? Ok. Te trouxe paz? Não. Trouxe perturbação no espírito? Não foi Deus. Você está comigo? Aleluia. Deus é bom, igreja, sabe? Deus é bom e já está mais do que na hora da igreja do Senhor, os ministérios sérios, se levantarem para propagar o Deus vivo. A palavra de Deus, ela não deve ser e nem tem que ser prostituída para aglomeração, numeração de pessoas em seguir ou na linha de seguimento das redes sociais. Eu prefiro ter 10 que me sigam, mas que acreditem nesse ministério, que acreditem nessa palavra rema, essa palavra renovada, essa palavra revelada dentro de nós, do que ter 1000 do movimento, da neve, da subra aqui, que corta os laços. Portanto, você que é um mentiroso da palavra de Deus, você de repente se sinta ofendido, ok? Ou se sinta surpreso. Não cai nos blá 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 das redes sociais. Nem tudo que você vê nas redes sociais dizendo-se em nome de Deus é de Deus. Você está comigo? Porque a própria Bíblia diz que quando apraz a Satanás, ele pode se transformar até em um anjo de luz. Olha aí. Você já assistiu Pica-Pau? Né? Quando ele quer fazer uma boa ação, aí plim, aparece aquele pica-pauzinho vermelho, né? Eu acho que é o azulzinho, aí ficam dizendo, faz, outro não, é a mesma coisa. Teoricamente seria isso assim, para uma ilustração básica. Ok? Aleluia. Mas vamos começar. Bom, para você que de repente esteja nos assistindo e não me conhece, eu me chamo o Alamis Ferreira, sou pastor plantador do Ministério Yeshua e quero compartilhar esse conhecimento que Deus nos trouxe a você também, amém?
Abra tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 10. Aleluias. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado, Deus, pelo teu favor. Obrigado, Senhor Jesus, pela existência de João 10, 5. Não, vamos do 1 ao 5. Deixa aí no... Amém? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu preciso aparecer lá, tá? Dizem que quando bota essas luzes aqui, fica horrível, mas isso é para outra história, né? Tá bom assim? Tá? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, diga, estou abrindo a porta. Aleluia. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo o nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Pai, te rendemos graça pela existência de João 10, do 1 ao 5. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e quanto mais nos relacionamos com você, mais libertos nós somos em ti, porque te conhecer é se relacionar contigo, em nome de Jesus. Igreja, é interessante com essa passagem aqui do apóstolo João, quando ele começa a narrar essa história, que Jesus, ele é o próprio pastor, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele não entra, ele não pula a cerca, ele entra pelo portão, porque aquele aprisco é dele. E todas as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele coloca no lugar de segurança. Depois que ele confirma que todas elas é dele, ele o chama e elas o seguem. Se elas o seguem é porque conhecem. Dificilmente você irá ver uma ovelha que ama esse ministério, que acredita nesse ministério, porque acredita que pregamos uma palavra verdadeira, uma palavra rema, uma palavra que traz vida, não se parecer com o seu pastor, não ouvir o seu pastor, porque isso é natural de suas ovelhas. A Bíblia nos afirma que todas as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e as seguem. Que voz você está ouvindo? A quem você está dando crédito? Como você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Como você está ouvindo? Como nós ouvimos, nós iremos declarar, e assim que declaramos, assim será. O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do seu pastor, do seu bom pastor? Você está ouvindo a voz de Deus ou você está ouvindo a voz do homem interior? O que é que você está ouvindo? Como você está ouvindo? Ah, pastor, mas é porque minha vida está de ponta cabeça, porque uma voz me diz que eu não vou conseguir, uma voz me diz que eu vou naufragar, uma voz me diz que eu vou fraquejar, uma voz me diz que eu sou um perdedor, uma voz me diz que eu não vou decolar, uma voz me diz que nada na minha vida vai dar certo. Isso não é a voz de Deus. Qual a voz que você está ouvindo? Como você está ouvindo? Estou falando muito alto. Eu estou meio elétrico. Que voz você está ouvindo? Se essa voz que você está ouvindo diz ser a voz de Deus, está te trazendo desassossego, deleta, não é a voz de Deus. Porque as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, que as segue.
A ovelha vai seguir o seu pastor porque ela reconhece a voz do seu pastor. A ciência diz que o animal ovelha é um animal de difícil entendimento, de difícil compreensão. Tem a visão turva, tem a visão, não tem uma boa percepção visual, porém a audição dela é boa. Uma vez que ela ouve a voz do seu pastor, eu estou falando acho que qual é a ciência que fala dos animais? É agronomia, né? Não, agronomia, os agrônomos. Estou falando os agricultores da vida aí, né? Os criadores de ovino. Né? Os criadores de ovino. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E uma vez que ela reconhece, acabou. Se chegar um falso pastor assobiando ou o cachorro latindo, ela não vai sair do lugar. Ela vai empancar ali e não tem quem tire ela do lugar. Só se pega lá arrastando. Mas quando ela ouve a voz do seu pastor, ela os segue. Eu não sei se você já assistiu aquele filme que tem um porquinho. É um filme que tem um porquinho, que o dono da fazenda dá um comando às ovelhas e as ovelhas o seguem de uma maneira. É um filme, mas aquilo também é uma realidade. Que voz você está ouvindo? É uma voz que está te querendo fazer parar? É uma voz que está dizendo que você não vai conseguir? Ainda que seja alguém que se levante, de repente, teoricamente, com espírito de profecia, dizendo assim diz o Senhor. Porque lá. Se isso está em desacordo, em desconformidade com a Bíblia, deleta isso. Não é de Deus. Se a voz que você está ouvindo está te trazendo perturbação, angústia, temor, um temor de medo, sabe? Um temor de aflição. Eu não falo temor de respeito, de reverência à glória dele. Eu estou falando de temor de medo. Você está se sentindo encurralado. Não é a voz de Deus. Aleluia. Se nós pararmos para ver na Bíblia, todos os homens que deram crédito à voz de Deus, todos eles foram bem-sucedidos. Você está comigo? Davi era apenas um pastorzinho de ovelha. Ele deu a voz, deu crédito à voz de Deus e pum! Grandes coisas Davi fez. Abraão deu crédito à voz de Deus e foi pai de uma grande nação. Você está comigo? Samuel também deu crédito à voz de Deus e foi um homem bem-sucedido. E nós iremos passear um pouco na Bíblia com exemplos incisivos. A importância de ouvir a voz de Deus e dar crédito. Não basta apenas ouvir a voz de Deus. Tem que ouvir e dar crédito. Meu irmão, você tem que ser movido em fé. E ser movido em fé é ouvir a voz de Deus e dar crédito a essa voz. Quem disse que você não vai conseguir? Eu tive um sonho e nesse sonho Deus disse que a minha vida não tem sentido, eu tenho que parar. Se você fala em novas línguas, se você profetiza, se você ministra a palavra, se você canta, se você toca, se você faz um monte de coisa, é Deus que está mandando você fazer, você está sendo impulsionado por essa voz, então não pare, não estagne. Porque alguma coisa na tua vida não deu errado. Não importa o pecado que você cometeu ontem ou hoje. Não importa a falha que você já cometeu. Acredite que Deus te deu um comando, decrete essa voz e siga. Você está comigo? Aleluia. Eu ouvi várias vozes que esse templo aqui não ia ser erguido. Várias vozes. Não vai conseguir, não vai dar certo, não vai, é muito dinheiro, é muito isso, é muito aquilo. Mas eu resolvi ficar com a voz daquele que me deu o comando. Eu acreditei, eu confiei, e hoje, para a glória dele,
porque tudo é dele. Estamos de pé. E logo, logo iremos construir Paulista. Em nome de Jesus. E logo, logo iremos montar uma equipe e vamos enviar para Paulista. Para a glória de Deus. Aleluia. Qual voz você está ouvindo? Sabe, a pessoa passar 10 anos na presença de Deus, 20 anos na presença de Deus e não conseguir identificar a voz de Deus. Está perdido. Não declara aquilo que você não queira que aconteça. Eu criei, confessei, por isso eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado pelo teu favor, Jesus. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Primeiro, porque você precisa realizar coisas grandes. É impossível ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz, crer e obedecer, e Ele nos dar um comando e realizarmos coisas pequenas. Não. Se Deus é grande, nós iremos e precisamos fazer menção, valorizar, dar crédito à voz que ecoa dentro de nós, nos dando um comando de realizar coisas grandes. Eu falei outro dia aqui que existem pessoas que têm medo de assumir um lugar de destaque. Ei, mas não tem como não assumirmos um lugar de destaque, porque Deus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós fomos levantados para viver uma vida de destaque. Nós fomos levantados, nós fomos restaurados para fazer coisas grandes, realizar coisas grandes. Aleluia. 1.2. Porque porque é importante ouvir a voz de Deus. Você nunca se perguntou isso? Você nunca fez uma pergunta para você mesmo? Será que há alguma relevância ouvir a voz de Deus? Será que há alguma relevância me importar com a voz de Deus? Ou me importar em ouvir a voz de Deus? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Aleluia. Porque Ele nos chamou para vivermos uma vida sobrenatural. Não tem como termos sido chamados por Deus para viver uma vida da mesmice. Não tem como, não existe possibilidade. Ele nos restaurou, Ele nos recriou para vivermos uma vida no sobrenatural. Aleluia. Você está comigo? Oh, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Algo muito relevante nisso. É muito importante. Teve até uma enquete, né, no Instagram da igreja. E algumas pessoas perguntaram como eu sei que a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus. E eu respondi lá com respaldos bíblicos. Há uma relevância de ouvirmos a voz de Deus e dar crédito a essa voz. Aleluia. Qual a importância? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque através de Jesus, Ele me fez filho de Deus. Meu irmão, se você era outrora um ser desprezível, um ser desvalorizado, um ser desacreditado, e hoje você está num lugar de destaque, não para um crescimento de autoestima, não para uma exibição, mas porque nele nós somos destacados de verdade. Aleluia. É porque foi através do amor e através da morte de cruz que Ele nos fez filho dele. Você não é menos desvalorizado um centavo sequer de Jesus. Você não é menos que Jesus, absolutamente forma alguma. Você está comigo?
Eu entro em crise quando eu ouço alguém dizer assim: ah, mas Jesus foi Jesus. Não. Você não é menos, você não tem um valor a menos que Jesus. Você está comigo? O mesmo amor de Deus por Jesus se assimila, se iguala, se nivela ao amor por nós. É o mesmo amor. Se fôssemos valorizar, estimar isso em dinheiro, é como se Jesus valesse, é só uma interpretação, tá? É como se Jesus valesse 300 trilhões de euros e nós, mesmo tendo tido uma vida lá atrás totalmente devastadora e hoje sendo transformado filho de Deus, valêssemos a mesma coisa. Não estamos num patamar abaixo de valores de Jesus, porque através de Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Quem é você em Deus? Dê crédito a essa voz. Ouça certo para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida sólida em Deus. Aleluia. Foi através de Jesus que Ele nos fez filho dele. Quem você está ouvindo? Que voz você está dando crédito? Aleluia. Qual a importância de eu dar crédito e eu ouvir essa voz? Se você ouve certo e declara o que você ouviu certo, assim será. Aleluia. Porque precisa ouvir certo, e assim como eu ouço e declaro, assim será. O que é que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? O que você está ouvindo? Aleluia. Você está ouvindo certo? Você está declarando certo? Deus te chamou para grandes conquistas. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural, uma vida sobressalente, uma vida de relevância. Dê crédito a essa voz. Acredite nessa voz. Ponha fé, deposite fé nessa voz. Aleluia. O que é que você tem pedido a Deus? Aonde você quer ir com Deus? Ah, pastor, mas olha, eu cresci ouvindo minha mãe dizer, meus pais dizerem que eu não sirvo para nada, sabe? Que nada na minha vida vai dar sucesso, vou ter sucesso na minha vida. Eu não tenho. Dizem por aí, né? Um ditado que tem aí, que infeliz no amor, feliz. Como? Sorte no jogo, azar no amor. Você não ser recriado. Assim como você ouve e declara, assim será. Ouça certo e declare certo. E você poderá viver grandes projetos realizados por Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Adão e Eva ouviam a voz de Deus. A Bíblia diz que quando... Põe lá em Gênesis, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa. Sim, 3:6. Aí? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8. Quando ouviram o quê? Quando ouviram o quê? A voz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andavam no Éden pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. De repente você nunca tenha ouvido isso. O que fez Adão e Eva entenderem que estavam nus foi a voz de Deus. Quando a Bíblia é bem incisiva quando ela fala aqui, quando ele ouviu a voz de Deus, eles correram e se esconderam. Foi a voz de Deus que fez Adão e Eva entenderem que estava nu. E eles daí compreenderam que tinham pecado. A voz de Deus, ela é reveladora. A voz de Deus, ela nos traz um conhecimento pleno. A certeza de quem nós somos nele. Dê crédito a essa voz. Deposite fé nessa voz. E todas as suas decisões irão ser bem-sucedida, positiva. Aleluia. Porque você precisa ouvir essa voz. Dê crédito a essa voz. Você precisa ouvir essa voz porque você foi feito imagem e semelhança de Deus. Não se confunda. Acredite que a voz que você está lhe ouvindo está alinhado com a palavra. Deposite fé nisso e continue a sua vida. Quem você está ouvindo? Que você está dando crédito? Qual a voz que você está dando crédito? Você está comigo? Aleluia. Ah, pastor, mas olha, eu até vou aí para os mantos, para o ciclo de orações. Eu corro de igreja em igreja, sabe? Eu vou à procura de culto de revelação, e às vezes é só revelamento. Eu vou para os cultos de profecia, às vezes é só bofetada, acreditando que em X local Deus vai falar comigo. Deus fala com você em qualquer lugar. A presença de Deus, ela é real dentro de nós. Mas para isso nós devemos depositar, nós devemos acreditar nessa voz. O que é que você está ouvindo, igreja? Aleluia. Como faço para reconhecer se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Primeiro, você precisa ter disposição para ouvir essa voz. Não adianta. Você tem que ter disposição. E ter disposição para ouvir essa voz é você abdicar, é você abrir mão de um tempo da sua vida para se dedicar à leitura da palavra, à oração constante, à oração em novas línguas, a ter uma sensibilidade espiritual. Porque às vezes Deus fala. Eu acho interessante que algumas pessoas assim, eita, Deus está me dizendo, eu estou todo arrepiado aqui, ó. Você vê isso muito no Facebook, viu? Estou todo arrepiado. Ai, eu vou entregar, papai. Eu vou entregar. Aí tem o que faz assim, ó. Não, Deus, não vou entregar, não. Deus fica, não, entrega, não entrega, Deus, entrega, não entrega. Eu vou, tá bom, Deus, eu vou entregar. Como se Deus tivesse perdido o comando. Deixa de ser mentiroso, mano. Tenha vergonha na sua cara. Aí depois diz, eu vou entregar, papai, porque eu sou obediente. Entregar o quê? Deus não está mandando tu falar nada. Não tá, tenha vergonha na cara. Você quer ibope. Sabe? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, deixa a tua parentela, sai da tua parentela e segue. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele lutou com Deus, foi? Não, Deus, eu não vou não. E Deus ficou, vai Abraão, não vou não, vai Abraão.
Abraão, vai, eu estou te mandando. Abraão, não. Deus disse, Abraão, sai da tua parentela e segue. Vai para uma terra que eu irei te mostrar. E Abraão, ó, pegou tudo dele e foi. Porque quem ouve a voz de Deus não fica, lutando, não fica remoendo. Quem ouve a voz de Deus obedece, porque Deus se revela aos seus filhos. E filho não é desobediente, filho é obediente. Você está comigo? O filho obedece. Filho obedece. Você já ouviu falar em Jonas? Já ouviu? Quantas vezes você ouviu dizer que Jonas era um menino rebelde, um homem rebelde? Não, Jonas ia ser mais um irmãozinho daquela cidade. Mas Deus deu um comando a ele, disse, olha, vai, te levanta e vai lá numa cidade chamada Nínive, e eu vou dizer a você, para falar para aquele povo, o que é que eles devem fazer. E Jonas foi um revolucionário naquela cidade. Ele foi um profeta que entregou o recado de Deus, obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus, deu crédito a essa voz, e aquele povo teve, uma experiência de avivamento tremendo, de reconciliação com Deus. Obedeça. Também se Deus disser a você assim, ei, levanta e dá um abraço na irmã X, não vai marchando na neve, na súbria não, é só um abraço. Às vezes o povo vai no movimento, querendo cortar laço, rodando na cutícula da unha, numa neve, uma súbria, e Deus só disse assim, dá um abraço. Você está comigo? Você já ouviu falar em Moisés? Sim ou não? A Bíblia diz que Moisés era um homem de pouca dicção, mas era um homem manso, um homem pacato. E o que Deus disse a Moisés, e Moisés, em obediência e submissão a Deus, fez, ele levantou, ele suscitou a ira de um homem muito poderoso chamado Faraó. Mas ele ouviu a voz de Deus, deu crédito a essa voz, e uma grande libertação aconteceu, porque Moisés deu crédito à voz de Deus. Aleluia. Quem você está ouvindo? Qual a voz que você está ouvindo? Dê crédito a essa voz. Aleluia. Você já ouviu falar no apóstolo Paulo? Creio que sim. Ele deu crédito a essa voz. O homem que, do capítulo 9 para trás, ele suscitou, ele articulou a morte de um grande homem de Deus, chamado Estevão. Em Atos 9 em diante, ele tem um encontro com Deus, e uma voz, e um clarão, raiou do céu, e ele caiu com o rosto prostrado, e disse, sim, Senhor. Ele ouviu a voz, e deu crédito a essa voz. Há uma relevância em dar importância a essa voz de Deus. Ouça a voz de Deus, e todos os seus projetos serão infalíveis. Aleluia. Obrigado, Deus. Você precisa ter disposição em ouvir essa voz. Você também tem que estar sensível a essa voz. Deus pode falar comigo e com você de várias maneiras. Ele pode falar conosco através de um sonho, através de um anjo, através de um sussurro por dentro, Uma nota começa a se construir. Não espera você passar por um grande frio, um grande arrepio para identificar a voz de Deus. De repente esse arrepio nunca chega. Você está comigo? Porque
lá. Moisés, depois de ter libertado o povo, os hebreus, a Bíblia diz que eles foram para o deserto, para passar até a cidade prometida, amém? A ideia de Deus era para que eles passassem pelo deserto, não ficassem 40 anos no deserto. Mas mesmo em meio ao deserto, um calor de Torá, Moisés não sentia arrepio nenhum, porque não dá para sentir um arrepio no sol caustigante do deserto. Mas ele mesmo assim ouvia a voz de Deus. Sabe o que é que acontece, igreja? Às vezes nós não temos uma predisposição para ouvir a voz de Deus. Nós queremos tudo de Deus, mas não temos essa predisposição. Nós não damos crédito a essa voz. Quer ver você pirar em dizer que não é a voz de Deus? Quando Deus diz assim para você: pegue R$1.000 do que você tem e dê a irmã fulano. Para trás de mim, Satanás. Está amarrado no nome de Jesus. Acabou, não é a voz de Deus de jeito nenhum. Porque quando se quer mexer com um homem natural, quer abalar as estruturas de um homem natural, começa a falar de finanças perto dele. Quando Deus diz assim, Deus vai ver, está amarrado no nome de Jesus. Queima Jeová, isso não é de Deus não, isso é o Satanás me tentando. Porque está falando de dar. Mas quer ver ele abrir um sorriso mordendo a orelha, quando se levanta um cheio de bofetadas assim diz o Senhor. O carro que tu estás pedindo, Neves, vou te dar. Aí você, é de Deus, eu recebo. A espera de Deus, 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, morre e não acontece. Porque é dano que se recebe. Você não irá comprar carro, moto, casa, você não irá ter aquisição de bem algum e dizer que foi Deus que deu se você rouba a Deus. Ouça a voz de Deus. Se Deus mandar você dar, dê. Se Deus mandar você fazer, faça. Porque eu sou testemunha viva disso. Ele mandou eu dar tudo, eu dei, ele me restituiu tudo. Graças a Deus. Você está comigo? Tenha sensibilidade a essa voz de Deus. Deus, ele vai falar com você de várias maneiras. Sabe? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer assim, menino, sabe, eu estava em um determinado lugar e uma coisa disse assim dentro de mim, faça isso, faz isso não. Sabe? O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Você está comigo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e tem sentimentos. Tá? Eita, pastor. O Espírito Santo é uma pessoa e tem sentimento. A Bíblia diz, e não entristeçais o meu Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como outro dia eu disse aqui, eu até botei uma enquete, né? Foi colocado uma enquete, Deus sendo onipotente, ele pode tudo. Eu vou responder essa enquete, está lá no Instagram da igreja, tá? Milhares de pessoas acreditam que Deus sendo onipotente, ele pode tudo. Pode não, filho. Pode não, tá? Eu vou te mostrar na Bíblia que não pode. Do pastor Alan, você não pode esperar o movimento da neve, de súbria, de cortar laço. Não. Eu sou um pastor pedagogo. Sabe? Eu confronto as falsas mentiras, as falsas verdades que se levantam em nome de Deus. Mas não porque eu queira, mas porque Deus me deu entendimento para isso. Aleluia. Deus vai te usar na área que você estiver disponível. Você está comigo? Deus, ele fala de várias maneiras, através de sonhos, através de um anjo, através de uma nota que se constrói dentro de você, através de um sussurro.
José, ouviu falar de José? Deus falava com José através dos sonhos. E José, todas as vezes que Deus falava com ele através de sonho, ele reunia seus irmãos e seus pais e dizia: olha, eu sonhei com X fechos se curvando diante de mim, todos se curvaram diante de mim, inclusive vocês, meus pais. Eita, tu quer dizer que tu reinarás sobre nós, José? E o que aconteceu? José foi governador do Egito. Sim ou não? E quando eles vão lá ter encontro com José, todos eles fizeram o quê? Se curvaram diante do governador do Egito. Meu irmão, em quem você tem acreditado? Em que você tem acreditado? Ei, acorda, igreja! Deus quer falar e pode falar com você através de visões. Aleluia. Através de um sussurro. Deus pode falar com você através de uma pregação. E eu acredito que Deus está falando com você agora. É só você dar crédito a essa palavra. Quem é você em Deus? O que é que você tem ouvido? O que você tem acreditado? Em que você tem acreditado? No que você tem acreditado? Aleluia. Dê crédito a essa voz. Deus, Ele te levantou para te levar em lugares mais altos. Deus, Ele te levantou e colocou um espírito de ousadia e trepidez para você fazer coisas grandes. Só depende de você acreditar, confiar, dar crédito. Por fé, deposita fé nisso daí. Sabe? Às vezes Deus, Ele quer se mover, Ele quer fazer muito mais, Ele quer nos entregar algo maior. Mas sabe aquele crente que fica na zona de conforto, no comodismo? Como é que tá? Estou melhor do que eu mereço. Tá bom. Ei, Deus não quer te dar o que é bom não, Ele quer te dar o extraordinário. Deus tem algo extraordinário para te dar. Deus me deu uma palavra profética final de ano, dizendo para mim que esse ano era o ano do extraordinário. Aí veio uma pandemia. E eu conversando com a ovelha pelo zap, disse: e aí, meu queridão, como é que tá? Tudo certinho? Está precisando de alguma coisa? Se tiver, fale comigo, que somos uma família. Ou nós somos uma família ou perdemos o propósito da igreja. Você está comigo? E ele me respondeu assim, em sutis palavras: pai, o senhor lembra que Deus falou que esse ano era o ano do extraordinário? Isso é claro que eu lembro. Deus não tem deixado de faltar nada. Sabe? Deus tem muito mais para nos entregar. Ele tem muito mais para confiar a mim e a você. E outro dia eu saindo de casa, encontrei com outra ovelha. E ele disse: pastor, eu estava orando pelo Senhor esses dias. Sabe que coisa boa, isso alegra meu coração, saber que tem uma ovelha orando por mim. E ele disse: pastor, eu lembrei quando o Senhor falou que Deus lhe deu uma palavra profética, que esse ano seria um ano do extraordinário. E como o Senhor fica em meio a toda essa situação? Eu disse: firme, constante, acreditando, permanecendo com essa palavra viva, com essa palavra rema, porque não é de minha responsabilidade fazer acontecer o ano do extraordinário. A responsabilidade é dele, eu não sou Deus. Você está comigo? A responsabilidade é totalmente dele. Foi ele que prometeu que esse ano nós teríamos um ano do extraordinário de Deus.
que assim será, porque aquele que falou é fiel para cumprir e honrar a sua palavra. Você está comigo? Aleluia. Dê crédito a essa pregação. Ah, pastor, mas olha, eu não estou dando crédito não. O problema é seu. Você não irá atingir os objetivos de Deus se não depositar fé, se não acreditar, se não entender que essa palavra é relevante. Aleluia. João capítulo 10, verso 27, por favor. Aleluia. João 10, 27. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Desce um pouquinho. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz e nos afirma que aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem preparado, reservado para mim e para você, ninguém, absolutamente ninguém pode tomar. É meu, é seu, é nosso. Ele confiou a nós. Ninguém pode roubar, ninguém pode tomar da mão de Deus. Aquilo que tem reservado para mim e para você é nosso. Aleluia. Aleluia. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vai. E eu e o meu Pai somos um. E eu e o meu Pai somos um. Eu não sei se você compreende o final disso aqui. E eu e o meu Pai somos um. Eu falei um momento atrás que nós não somos nem um centavo menos valorizado do que Jesus. Tudo aquilo que Deus reservou para Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você está comigo? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é dele e também é meu. Tudo aquilo que Deus é dono, nós também somos, porque somos herdeiros com Ele. Somos herdeiros de Deus, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Dê crédito a essa voz e você verá grandes coisas acontecerem em nome de Jesus.